Ainda relacionado à flacidez e todo o processo, Bia, a Miriam Costa, ela perguntou, celulite e flacidez nos braços e pernas, é possível melhorar junto com o processo de emagrecimento? Com certeza, porque ao mesmo momento que você está perdendo gordura, você está ganhando massa magra. Então, a massa magra, ela já vai repor os lugares que tinha gordura, né? Então, você não vai ficar flácida, porque você vai colocar músculo no lugar, né? Então, por exemplo, se você tem muita gordura na região, sei lá, vamos colocar do glúteo, acho que é mais fácil, que a mulherada acaba perdendo gordura mais rápido no glúteo, né? Aí, se você tá perdendo muita gordura, você começa a ver que a bunda vai ficando mais flácida, mais caída. Só que se você tá fazendo exercício inteligente e localizado junto, você tá ganhando músculo também. Então, você não fica flácida, por exemplo, entendeu? E se ficar, a taxa de flacidez, ela é muito menor do que uma pessoa que não faz exercício inteligente e localizado junto. Porque aqui a gente realmente dá prioridade pro emagrecimento. O que é emagrecimento? Perder gordura e ganhar massa magra. Quando eu estou falando dessas duas coisas, eu estou falando de emagrecimento e estou falando que não vai haver flacidez. E que se ela houver, é muito, muito pouca. Ao contrário de quem te promete perda de peso. Perda de peso é perda de peso. Independente se for gordura, independente se for massa magra. E na maioria dos casos, é massa magra. E quando eu tenho a perda de massa magra e perda e pouca perda, talvez, de gordura, eu tenho muita quantidade de flacidez aí também, né? Então, por isso que vocês veem muitas pessoas ficando, nossa, ela emagreceu e ela ficou muito flácida, mas então ela não emagreceu, ela perdeu peso. Lembra? Há uma diferença entre perder peso e emagrecer. Falei isso para vocês na aula 1. Então, quem não assistiu a aula 1, volta lá, corre assistir a aula 1. Aula 1 e 2 se complementam. Tranquilo. A próxima pergunta veio do questionário que a gente fez para as meninas antes de entrarem na semana, e aí tá relevante também a essas aulas que você fez, a aula 2 e a aula 1 também, Bia. Qual é a intensidade correta dos exercícios que eu devo fazer para emagrecer? A intensidade é a sua, a intensidade correta é aquela que você fala, aquela que eu te pergunto e você responde. De 0 a 10, como é que está a sua intensidade? Você me responde 8, 9 ou 10. Pronto. Não tem segredo. O segredo é eu te fazer essa pergunta e você responder dessa forma. Não existe uma fórmula mágica, porque o que é intenso para mim não é intenso para você. Entendeu? E o que é intenso para você não é intenso para mim. Por isso que as meninas do Pro, às vezes a gente fala assim, vai na velocidade máxima aí, o quanto você puder e no teu limite, porque cada uma tem o seu limite. Dentro do Pro, a gente não tem uma regra, sabe? Olha, você tem que fazer essa fórmula para você conseguir. Não, o importante é que todo mundo chegue no resultado. Não tem uma fórmula a ser seguida. Então, a pergunta que você se faz é, de 0 a 10, quanto que está a minha intensidade aqui? Eu conseguiria fazer mais? Né? Não, eu não conseguiria. Então, dá uma nota aí para essa intensidade. Tá 8. Meu coração tá saindo pela boca. Então, tá indo no caminho, tá indo certo, né? Hoje, por exemplo, a gente fez o treino e as meninas lá. Qual a intensidade? 10, 10, 10, 10, 10, 10. Porque isso significa que elas foram cada uma na intensidade delas. E às vezes, olha que louco, às vezes, para eu chegar na minha intensidade, eu tenho que fazer agachamento com salto, para que o meu coração bata muito mais rápido e minha intensidade suba. Às vezes, para você, um skip, só fazendo isso aqui, é muito mais intenso do que o meu agachamento com salto. Porém, se eu fizer o skip, para mim, é intensidade 4, entendeu? Não estou sentindo nada. Então, percebe? Determinados exercícios causam coisas diferentes em determinadas pessoas, principalmente devido aos níveis das pessoas. Se você já treina, se você não treina, se você nunca treinou, se você está começando a treinar, então é isso. Mas se pergunta, qual é a intensidade? Quanto que tá ali para você? E aí você vai saber. Se tá de 8 para cima, a intensidade está boa. Fantástico, Bia. A próxima pergunta é sobre joelho, na verdade. Vamos mudar um pouquinho de direção ali na questão das perguntas. Se o joelho está fazendo creque-creque, foi a pergunta que acho que foi a Miriam que fez aqui no diário de bordo.
pode ser um aviso de algo se tornar muito mais sério? Observação, eu não sinto nenhuma dor. Não, normal. O Bruno também, o fisioterapeuta do SECA, parceiro nosso, ele também veio em uma das lives do último desafio com as meninas do Pro, dizendo, né, esses estralos é normal, porque às vezes tem a bolsa, né, que a gente chama de líquido sinovial, que é uma bolsinha que fica aqui, que está entre as articulações, então às vezes o formato ali que ela fica, acaba estralando, né? Igual o dedo, a gente estrala o dedo. E aí, o que é esse barulhinho do estralar o dedo? É essa bolsinha que se desloca. Essa coisa de creque-creque, né? Essa crocância, às vezes é normal, dependendo da posição que você esteja. Lembra, se não tá com dor, não tem por que se preocupar, tá bom? É só você, talvez, ajustar aquele movimento. Então, vamos supor, eu, particularmente, sinto dor se eu faço agachamento assim, ó, com a ponta do pé para frente. E algumas de vocês também vão se identificar. Por quê? Porque a nossa anatomia, ela não foi feita para fazer um agachamento com a ponta do pé para frente, né? A gente não agacha assim, porque a gente não anda assim, né? A gente não anda. Imagina, na época que eu fazia teatro, a gente aprendia assim, que a gente tinha que andar assim. Então, fechava a perna, abria e abria de novo. Isso significava que estava na largura do quadril. Galera que faz teatro, anda assim. Eles andam assim, ó, com a perna para frente, tá? Com as pontas do pé para frente. Só que o nosso normal é essa. Para aí, ó. Anda e para. Você nunca vai parar com a perna para frente. Ou você vai parar com o pezinho assim para um lado, outro pezinho para o outro. Tá vendo? Por quê? Por que o nosso pé para assim e não para frente? Porque o nosso joelho não é apontado para frente, ele é levemente rotacionado. E a mesma coisa a gente tem que seguir, por exemplo, para o agachamento. Então, quando eu agacho, eu abro um pouco mais a minha perna para fazer o agachamento. Então, é verificar qual é a posição que fica melhor para que eu não sinta esse creque-creque que está me incomodando. Ele não vai te causar nenhum problema futuro, mas é só para você não se incomodar. Então, você pode, em vez de fazer o agachamento, né, com a ponta do pé para frente, abre um pouco mais a perna, lateraliza mais a ponta do pé, faz lá o agachamento, vê se ouviu o creque-creque, né? E isso vale para outras posições também. Às vezes, é só a forma que você está fazendo. Cada pessoa tem uma anatomia também diferente, por mais que nós somos seres humanos. A anatomia que eu digo, tipo, da disposição ali dos músculos, dos ossos, às vezes um está em contato com o outro, não vai fazer mal, mas é só para você mudar, às vezes uma mãozinha que você muda, um pezinho que você muda no movimento, já faz essa diferença e você se sente mais confortável. Mal não vai fazer, mas é só para você, tipo, ai, que droga, né? Esse barulhinho me incomoda. Toda vez que eu agacho, fica ali aquele som de crocância, né? Não quero. Então é mais para você ficar confortável durante o treino. Bora lá, roda a roleta. Roda a roleta, vamos lá. A próxima pergunta, acho que foi da Jaqueline, também fez isso dentro do diário de bordo da Semana Seca 30. Eu estou com 101 quilos. Você diria que eu vou conseguir fazer os exercícios sem me machucar? Isso volta principalmente para as mulheres acima de 100 quilos. Eu vi algumas perguntas nesse sentido do medo de se machucar, Bia. Legal, a gente tem a Maria Rita, que está aqui com a gente já faz um tempo. A Maria Rita também, ela chegou com excesso de peso e ela nunca se machucou. Por que ela não só ela, né? A gente tem outros casos aqui dentro também. A gente tem a Stephanie, a gente tem a Karen, a gente tem várias meninas que chegaram com excesso de peso e que hoje não estão mais com esse excesso de peso. Mas por que elas não se machucaram? Porque aqui dentro a gente usa aquela metodologia da adaptação. Eu não paro o meu treino porque é difícil ou porque eu não consigo. Eu simplesmente adapto para o que eu consigo. Então, de repente, hoje, você está com 101 quilos e tem dificuldade de polichinelo, tem dificuldade de fazer um burpee, né, de fazer um skip, você substitui por outros movimentos que você consiga fazer. E tudo bem você substituir. O importante no emagrecimento é só você não parar. Você troca os exercícios, você troca os movimentos e não para de estar se exercitando, não para de estar fazendo, né? Então, por isso que as meninas não se machucam. Então, assim, é possível treinar sem se machucar? Claro. Agora, se você não adaptar e fizer esses exercícios que são mais avançados e pela questão do peso, né, do seu excesso de peso, que eles podem te prejudicar, com certeza você vai se machucar, mas a nossa filosofia é
Tá acima do peso? Sem salto. Não precisa fazer salto, não precisa saltar, faz os movimentos numa boa, respeita o limite do seu corpo, a maneira, né, à medida que vai perdendo peso, vai dificultando esses exercícios. Então, o polichinelo que já fazia sem salto, começa a colocar um pouquinho de salto, aumentar um pouquinho a velocidade, e aí tudo faz a diferença.